setup, pronuncia-se setup. Nós teremos aula específica somente de setup. Você vai conhecer setup, pretendo dar setup muito bem, para que você se familiarize bem com o setup. É muito importante você conhecer setup de máquina. Setup significa alguma coisa que está setada acima de alguma coisa. Ou seja, set alguma coisa. Nós vamos ver o que significa setup quando você entrar no setup da máquina. Agora, aonde está o setup da máquina? Está num componente eletrônico chamado RAM, ou chamado BIOS da máquina, que é o chamado CMOS da máquina, que são esses componentes aqui da máquina. Aqui, isso aqui está o CMOS da máquina. Eu vou mostrar para você mais detalhadamente. Em qualquer uma das placas sempre tem aqui o chamado CMOS, ou a EPROM da máquina. Aqui dentro são armazenados os programas iniciais para dar-se o chamado boot inicial, ou seja, o IPL inicial da máquina. Esse equipamento, qualquer placa tem isso aqui. Vou pegar essa outra aqui. Aqui está ele. Eu vou levantar a etiqueta que tem nele. Tem uma etiqueta de proteção aqui, tá vendo? Tem uma etiqueta. Eu vou levantar a etiqueta e vejo que é um componente, eu diria até aqui, um pouco bonito, você vê. Esse componente, ele tem uma espécie de uma janelinha aqui dentro dele, uma janelinha para você chegar aqui dentro dele. Mas você não enxerga nada dele. Simplesmente porque as informações que ficam na chamada CMOS da máquina, na EPROM da máquina, onde fica o setup da máquina, essas informações são gravadas com raios ultravioleta. Existe um equipamento especial que grava essas informações. Se você pegar o seu manual, você vai ver uma explicação detalhada do que é BIOS, do que é CMOS e do que é PROM. O que significa a palavra PROM? Vejamos outra palavra aqui. O que vem a ser a expressão IPL? IPL significa Initial Program Load. Ou seja, load é leitura, program é programa, e é initial program load, leitura de programa inicial. Mas veja, no inglês seria um negócio meio esquisito. Aliás, no português tornar-se um negócio meio esquisito, mas no inglês você olha para a palavra e imediatamente você reconhece a palavra IPL. Bem, você também veria que quando você liga uma máquina, quando você liga o computador, a primeira vez que liga ele, quem carrega, quem tem a informação, é esse componente eletrônico aqui, que é a chamada CMOS da máquina. Esse CMOS da máquina, essa PROM da máquina, é onde ficam armazenadas as informações a nível de máquina, para que a placa funcione. É como se fosse o espírito da máquina, correto? É como se fosse o espírito vivo da máquina. A placa em si, ela estando desligada, ela não é mesmo nada, ela não faz nada. Porém, este componente eletrônico aqui, chamado CMOS, ela tem uma espécie de uma bateria aqui. É uma chamada bateria de lítio. Isso aqui é um elemento químico chamado lítio. Essa bateria de lítio aqui, ele alimenta somente esta PROM aqui. A finalidade da bateria é alimentar a EPROM. Bem, mas vejamos aqui na outra placa. Vamos pegar outra placa. Eu aqui, nessa placa aqui, eu tirei a bateria. Aqui está a PROM e aqui estaria a bateria. Perceba que ela era aquelas redondinhas, semelhante àquelas baterias relógio de calculadora. Aqui está aqui. E perceba que todas elas são iguais. Elas têm uma semelhança entre elas. Elas têm com relação à sua posição, elas têm uma semelhança. Perceba também o seguinte. Aqui eu tenho outra placa motherboard, outra placa do computador, a placa principal também. E perceba que ela tem também uma outra bateria, uma outra CMOS aqui um outro componente, aqui a sua bateria de lítio e aqui o seu teclado.
e aqui a sua alimentação, onde será plugado a fonte de alimentação. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para você, já a partir de agora, aonde você vai plugar a fonte de alimentação da máquina. Aqui está a fonte. Você verá agora como se pluga uma fonte de alimentação. Aqui é o que fica no gabinete, aonde é ligado lá no botão manual. Essa fonte aqui, essa caixinha, ela tem aqui atrás dela um botãozinho que eu escolho 110 ou 220. Aqui, tem aqui. Entre esses dois knobs aqui, é o knob de alimentação principal, você pluga aqui a alimentação externa para alimentar a fonte. Aqui é a saída do monitor do computador. Você pode alimentar o monitor pela fonte do computador também, pela fonte aqui. Bem, aqui você pode também fazer o seguinte: aqui você pluga, você alimenta, correto? A fonte de alimentação que vai alimentar a placa motherboard. Vejamos aqui como é que eu vou plugar aqui esta placa-mãe aqui, esta fonte de alimentação aqui. Ela tem uma característica exclusiva dela aqui. Todas as colocações daqui da alimentação, elas obedecem a um padrão internacional também. Os fios pretos, a fiação preta da fonte, sempre ficam para dentro dos conectores. Então perceba, o conector, quando eu pegar uma placa de alimentação, quando eu for plugá-la, eu vou plugar de forma que os fios pretos fiquem para dentro. E eles vão ter que obedecer uma certa manha de colocação aqui. Eu coloco eles um pouquinho deitados, assim, correto? Assim, e os empurro, flexiono. Este outro, a mesma coisa. Perceba que eles observam, eles obedecem a um padrão, preto com preto, e no extremo o vermelho. E aqui no extremo é o laranja. Eu falei no extremo o vermelho e no outro extremo o laranja. Os pretos sempre ficam no meio. Então vamos plugá-los aqui. Correto? Já estão plugados aqui. Eu acabei de colocar aqui na placa, você pode ver, a alimentação que vem para um computador. Assim se pluga, assim se alimenta uma placa motherboard. Essa bateria de lítio que alimenta, ela mantém apenas aqui o CMOS, a máquina, ela tem a duração aproximada de 5 anos. O normal, o ideal é 3 anos. Eu já vi placas com duração de até 5 anos, mas o ideal é 3 anos. 3 anos porque 3 anos. Após 3 anos de vida, uma placa como essa aqui, após 3 anos de uso, ela tecnologicamente ela já está fora de uso, vamos dizer. A tecnologia avançou o suficiente que ela praticamente perdeu o efeito. Mas não quer dizer que ela não funcione, ela funciona. Mas a tecnologia avançou. E ela, por sua vez, perdeu a vez. E as outras placas estão avançando. As outras arquiteturas de máquina estão avançando. Então, essa placa aqui, ela já está fora do mercado, já está fora de circulação. Mas não que ela não preste. Ela funciona do mesmo jeito que em qualquer outra placa-mãe. Agora vejamos um outro aspecto que eu vou mostrar. Essa fonte de alimentação aqui, ela tem um outro tipo de conexão também que pode ser feito. Você pode ver que ela tem esse outro tipo de plug aqui. Ela tem um outro conector, que é esse aqui, que é o que vai alimentar, o disco de 13,5 ou o disquete da máquina, que é esse conectorzinho aqui. Você vem aqui e simplesmente pluga ele aqui. Ele tem apenas uma posição,
ele é o que a gente chama, ele é a prova de técnico. Ele não tem como você enganar-se nele. Correto? Não tem como você errar. Você pega ele, se ele entrar de um jeito, ele entra de outro. Ele não tem duas formas de entrar, só tem uma forma de entrar. Ele é o que a gente diz, repito, a prova de técnico. Correto? Tem outro termo técnico que você vai ter que se acostumar também, que é muito comum. É muito comum ser utilizado quando você for comprar um computador. Você não vai chegar na loja para comprar um computador e pedir uma unidade de disco Winchester com capacidade de 10 megabytes. Você não vai chegar e pedir um disco com 5 megabytes de capacidade. Você não vai chegar na loja e me dar um disco rígido com um computador com 500 kilobytes de informação. Não é assim que a gente pede. Você vai chegar na loja e pedir um disco ou um HD, 600 MHD, ou 500 MHD, ou 2 GBs, 2 GB. Logo, você vai ter que se acostumar com esses termos técnicos que a sua profissão vai exigir com o passar do tempo. Tem outro termo técnico que você vai ter que se acostumar muito com ele também. Existe um termo chamado CMOS. Quando você for estudar o setup de máquina e você vê aqui na sua apostila, aqui, você vai ver que lá na frente tem algumas explicações, alguma coisa escrita já falando em termos de CMOS de máquina. Inclusive ele pede para você gravar ou não gravar em cima da CMOS. Mas nós vamos ver com detalhe o que significa esse termo de CMOS. Tem uma pergunta no setup que ele diz assim: você gostaria de gravar na CMOS? Sim ou não? Yes or no? Você tem que dizer sim se você fez alguma alteração, não se você não quer gravar. Mas vai depender da sua condição e do seu trabalho, de como você está fazendo o setup. Mas esse assunto nós vamos ver detalhadamente o que é CMOS, o que é setup, o que significa a palavra default, o que é default de máquina, enfim, e vários outros detalhes, outros termos técnicos que você vai ter que familiarizar-se. E mais ainda, estão em inglês. Você irá estudar mais aprofundadamente agora um outro capítulo do computador. Nós vamos entrar em uma parte chamada fonte de alimentação. O que vem a ser a fonte de alimentação de um computador? Como eu já mostrei em aulas anteriores, você irá familiarizar-se com esse tipo de fonte. Isso aqui é uma fonte universal do computador. Isso aqui é a mesma fonte de um computador. Aqui é evidente que ela está fechada, a outra está aberta. Perceba que todas elas são iguais. Cabos de conexão, cabos de alimentação, todos os cabos são iguais. Isso é universal. Não existe mudança em nenhuma fonte de alimentação de um computador. Todas elas são padrões. Mas eu não poderia entrar em fonte de alimentação sem antes mostrar-lhe como funciona uma fonte de alimentação, ou precisamente como você deverá conectá-la. Você recebe esse fio, esse cabo e pluga ele aqui, como você pode ver aqui. Normalmente isso aqui encontra-se na parte traseira do computador. E também há aqui por trás da fonte de alimentação de um computador uma chavezinha onde você escolhe a tensão de alimentação. Essa tensão pode ser 110 ou 220 volts. Depende do local aonde essa sua máquina irá ser instalada. Mas eu, antes de entrar em fonte de alimentação, eu tenho que abrir um parêntese para explicar-lhe outro assunto.
você deverá estar acostumado e familiarizado com um elemento chamado terra. Aqui, nesse plug que alimenta o computador, você terá sempre 3 conexões: fase, terra e neutro. Bem, eu quero fazer um parênteses à parte com relação ao terra de um computador, o sistema de aterramento de um CPD. Possivelmente, quando você for instalar um CPD de grande porte, que tenha muitas máquinas e que vai usar modems, ou que vai usar impressoras, enfim, um CPD de grande porte, você terá que ter muito cuidado com o aterramento. Para tanto, eu vou dar uma explicação detalhada, vou abrir um parêntese de como se faz um aterramento correto, pelo menos, mais ou menos, dentro dos padrões ideais de como você deverá orientar o seu cliente para que, no caso de alguma pergunta com relação ao terra, você tenha know-how técnico para poder explicar para seu cliente como você deverá orientar essa pessoa. Quais serão os procedimentos que o eletricista dessa pessoa, do cliente, deverá tomar, ou a empresa com a qual você irá contactar para poder fazer o aterramento. Enfim, vou dar uma explicação técnica mais detalhada de como funciona e como deverá ser instalado o seu terra, como deverá ser feito um aterramento para um sistema de CPD. Na próxima aula. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa explicação que eu tenho aqui na lousa nesse momento. Acompanhe, por favor. Aqui você está vendo, aqui são hastes de cobre. Hastes de cobre revestido. Isso aqui seria a terra, o solo. Isso aqui, que você está vendo aqui, são espécies de canos, de tubos de PVC de cor branca, aqueles tubos brancos, que você corta-os, serra-os e coloca-os em cima da haste de cobre. Bem, essa haste, ela está fincada no solo. Ela é fincada até a profundidade possível para que você possa colocar fazer uma espécie de copo em cima da haste de cobre. Bem, estas hastes, elas são emendadas uma na outra, dessa forma. A partir do momento que você fica estas hastes do solo, você leva este fio aqui, para o seu quadro de alimentação. Veja bem, você não vai juntar o terra com o neutro. Não se une terra com o neutro. É crime contra uma instalação elétrica você unir o terra com o neutro. Perceba que você está levando o terra saindo do solo, praticamente. O neutro é o que vem da instalação elétrica, que vem da rua, vamos dizer, para o seu quadro. E o fase é o que vem a alimentação para o seu sistema. Perceba o seguinte: aqui você tem 3 hastes de cobre, você tem a terra, e você deve ter, no mínimo, entre 3 e 5 ohms de terra. Existe um equipamento chamado terrômetro, que você mede como se encontra um terra. Você jamais poderá medir um terra com o seu aparelho nos testes. Jamais você poderá medir um aterramento com isso aqui. Se você fizer uma leitura de terra com isso aqui, esteja certo uma coisa: você não está lendo terra, está lendo qualquer outra coisa.
menos terra. Isso não existe. Em primeiro lugar, você pode ver ali, existe um elemento químico que você coloca ao redor quando você faz o buraco para colocar a barra de cobre. Existe um elemento químico chamado Laborgel. Esse elemento químico é que vai dar o mais ou o menos, fora outros elementos químicos de fácil aquisição no mercado, para que você coloque dentro do buraco, vamos dizer, aonde você está colocando a sua haste de cobre. Para que você consiga até esses entre 3 e 5 ohms, normalmente você coloca 3 hastes a férreo. Se for necessário, coloque mais 3, mais 5, mais 10. Isso vai depender muito do seu solo. Mas ouça, mais uma vez eu vou repetir: terra é terra, neutro é neutro e fase é fase. Se algum dia alguém me disser, não, junte o terra com o neutro e terá um terra igual ao outro, é o maior crime que você pode cometer para o seu computador, é juntar o terra com o neutro. Ou seja, você estará jampeando, está fazendo um jump entre este pino e esse outro pino. Se você analisar tecnicamente isso aqui, você perceberá que você está colocando em curto a sua própria máquina. Não pense que para você fazer um terra, você simplesmente pega um pedaço de fio e o enrola na parede ou mete em um cano de ferro no chão. Se você estiver pensando em fazer um terra dessa forma, é melhor que você nem faça, porque um terra mal feito é um excelente para-raio. Se você tiver modem ou uma placa fax modem ligada a uma linha telefônica, nós vamos ver com detalhes mais tarde o que significa, o que é uma placa fax modem. Esse seu terra que você fez, que é alguma coisa parecida com terra, que não é terra, será um excelente para-raio. O dia que acontecer de cair um raio próximo à sua residência, você irá ver o que acontecerá com o seu computador. Espero que você não seja essa vítima desse terra que você fez. E mais ainda, nunca coloque um sistema de aterramento ligado no sistema do para-raio da sua casa. Até parece uma incongruência o que eu estou dizendo. Até parece algo de inadequado ao que eu estou falando. Mas, ouça, amigo, eu já vi empresas em Manaus de grande porte ligar o sistema de aterramento do CPD no para-raio, numa malha de terra do para-raio. Ou seja, eles juntaram o sistema de para-raio com o sistema de aterramento do CPD. Bem, as consequências você pode imaginar o que aconteceu ao cair, vamos dizer, o primeiro raio. E nós sabemos que nossa região é muito suscetível a raios. Você toma muito cuidado com a sua instalação elétrica, principalmente se você tiver linha telefônica ligada diretamente ao seu computador. Toda vez que você usar a sua linha telefônica, que você plugar no seu computador a linha telefônica, não se esqueça de desligá-lo novamente, ou seja, retirar o plug do computador, simplesmente soltá-lo, porque exatamente pela linha telefônica é que ocorrem os grandes acidentes, vamos dizer, com computadores. Você pode até nem pensar e nem imaginar, mas inclusive alguns tipos de vírus eventualmente estão entrando na linha telefônica. Eu não estou condenando nenhuma instalação elétrica, não estou condenando nenhuma comunicação de teletranstamento, mas eu já tenho visto muitas coisas e gostaria de deixá-lo bem claro, bem alerta. Cuidado com o aterramento. Se você não tiver condições de fazer um aterramento, não improvise aterramento. Não faça fio pendurado em alguma cerca de arame. Não faça nenhum tipo de fio pendurado ligado a alguma coisa, algum cano d'água, por exemplo, que normalmente pessoas fazem muito isso.
Não conecte o seu terra ou o seu fio terra pendurado no terra do chuveiro. Não faça isso. Isso é crime contra a sua própria máquina. Jamais faça uma terra que não esteja dentro dos padrões, ou pelo menos parecido dentro dos padrões. Se você fizer uma terra mais ou menos parecido, eu posso afirmar que ele é bem melhor que você fizer uma terra mal feita ou improvisado. Se você não tiver condições de aferir o terra, posso afirmar que existem empresas que fazem aferição de aterramento. E mais ainda, nunca deixe o seu aterramento, o seu terra, ultrapassar 10 ohms, 15 ohms, 20 ohms. Senão você não tem terra. Você tem um enfeite de terra. O terra adequado, a terra ideal, está entre 3 e 5 ohms. Jamais um sistema de aterramento poderá ultrapassar 30 ohms, 40 ohms. A partir desse momento, eu gostaria que você abrisse o seu manual de campo na página referente a tensões existentes em um computador. Nós agora vamos verificar, vamos analisar quais são as tensões existentes em um computador. Nós vamos verificar que tensões fornece uma fonte de alimentação como essa. Quais são as tensões de corrente contínua, tensão que ela fornece aqui nesses segmentos da sua máquina, correto? Eu gostaria que você, primeiramente, abrisse seu manual de campo aqui e vamos ler o que acontece aqui. Uma fonte de alimentação de um computador fornece as seguintes tensões para alimentá-lo. Tensões para o disco flexível e para o disco Winchester. Fios vermelhos, mais 5 volts DC. Ou seja, um computador ele recebe alimentação contínua. Ele não funciona com tensão alternada. Internamente dele, ele funciona somente com tensão contínua, tensões bem baixas. Vejamos o seguinte. Fios vermelhos, mais 5 volts. Fios amarelos, mais 12 volts. Fios pretos, neutro. Tensões para alimentação da placa motherboard, ou seja, tensão que irá alimentar, no caso, o seu computador. Isso aqui. Ou, no caso, ou como você queira, qualquer uma das suas placas. Seja ela qual for, correto? Isso aqui é uma placa motherboard. Você verá e conhecerá isso aqui com detalhes. Bem, fios vermelhos, mais 5 volts. Fios amarelos, mais 12 volts. Laranja, mais 5 volts. Fio azul, menos 12 volts. E fios pretos, neutro. Ou seja, você, de posse dessas informações aqui, você poderá já começar a utilizar o seu instrumento de medida, o seu multiteste. Esse equipamento aqui, ele é imprescindível para um técnico de campo. Para qualquer técnico, esse equipamento aqui, ele é imprescindível. Vejamos agora as tensões da fonte de alimentação. Essa fonte está fechada. Eu vou usar uma fonte aberta, é evidente. Pegue a sua fonte de alimentação e vamos conferi-la. Toda fonte de alimentação, você já deve ter percebido, ela tem fios aqui, como falamos no manual. E todas as fontes são iguais. Elas não são diferentes nenhuma da outra. Como eu falei, as fontes são universais. Aqui nós temos uma fonte. Aqui nós temos outra fonte. E perceba, todas elas são iguais. De forma que se você entender claramente uma, você entenderá das outras. Aqui você tem outra fonte também. Você pode acompanhar aqui. Eu cortei as outras fontes, as outras alimentações aqui, para mostrar-lhe o primeiro detalhe de uma fonte de alimentação. Quando você
for conectar na sua motherboard, na sua placa-mãe, você deverá obedecer alguns princípios básicos de como conectar. Eu vou mostrar-lhe o chamado pulo do gato de como conectar uma fonte de alimentação e uma placa motherboard. Você tem aqui a fonte. Você tem aqui esses plugs, esses conectores aqui, que são os que irão alimentar a placa motherboard. Perceba que eles são diferentes dos outros. Esses daqui, eles são maiores, esses conectores.